me desculpem, né? Bem-vindas ao mundo real. O mundo real é... Oi, mulher! Tudo bem com você? Eu sou a nutricionista Valéria de Góes e eu sou especialista em emagrecimento feminino. Ajudo mulheres a emagrecer, chegar ao peso ideal, viverem magras e desta forma, né, se sentirem bem, saudáveis, né, plenas, longevas, com uma autoestima melhor, e tudo isso dentro de um contexto que é com liberdade, sem passar fome. Parece aí para você, né, que, nossa, quanta coisa legal. Mas é muita coisa legal e muita coisa realmente transformadora na tua vida que acontece durante o processo de emagrecimento. E neste conteúdo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o poder, né, de nós agirmos. O quanto é importante, sim, nós termos conhecimento, e eu sei que muitas de vocês têm sobrepeso, têm, né, são obesas, mas que sabem, inclusive, o que devem fazer, o que devem comer, como deveriam se comportar para emagrecer, para estar mais magras, mas se sentem paralisadas, que essa é uma queixa que eu ouço muito no consultório, do não sei por onde começar. E hoje eu decidi fazer esse conteúdo, esse vídeo, para que vocês comecem a pensar um pouquinho no todo do por onde começar e parar de fantasiar, que é muito mais difícil, muito mais desafiador do que você imagina. Porque, na verdade, não é. É para ser um processo leve, é para ser um processo de mudança, né, a médio e longo prazo. Quanto mais nós pensarmos em mudar tudo ao mesmo tempo agora, maior vai ser a chance de fracasso no processo de emagrecimento. Então, o que eu, venho agora para falar com vocês é que a gente, em muitos momentos, sabe da teoria, mas não age. E para tudo na vida da gente, não é? Então, a gente, às vezes, sabe que tem que beber água e não bebe. Sabe que tem que comer fruta, verdura, legume e não come. Sabe que tem que organizar a geladeira, a despensa e não faz. Sabe que tem que caminhar um pouco com uma certa frequência e não caminha. Então, o que eu venho falar hoje aqui para vocês, quando vocês me falam, vá, nutre, da onde eu começo? E nós vamos ter que começar do começo. Mas do começo das condições que nós temos, dentro da realidade que nós temos, dentro, das condições mesmo palpáveis, práticas, e que a gente consiga aplicar. Não adianta nada eu chegar aqui para vocês e falar, tem uma receita de bolo, tem que fazer isso, aquilo, XYZ, você vai fazer crossfit 5 vezes na semana, vai meditar, precisa tomar suplementos XYZ, e a partir de hoje sua vida se transformou e pronto, e você não vai ter recaídas mais. Isso não existe. Então, me desculpem, né? Bem-vindas ao mundo real. O mundo real é que você vai ter, sim, muitas dificuldades, com muitas coisas na sua rotina. Bem-vindo ao mundo real, que você não vai ter um começo, um meio, fim em relação a esse processo de emagrecimento com constância. Você não vai ter essas condições perfeitas. E se nós ficarmos esperando as condições perfeitas, nós nunca vamos fazer nada. E vou além, nunca teremos resultados. Então, os micro-resultados, eles são muito importantes dentro de um processo de emagrecimento, dentro de um processo de um estilo de vida saudável, dentro de um mindset quando, melhora e ele, e vira um estilo de vida mais saudável. Então, nós temos que aprender a enxergar inicialmente o que é possível, por onde eu posso começar neste momento. E eu falo que o começar neste momento é do começo. E qual é esse começo? É fazendo o básico, é aplicando o básico, é agindo. Parar de viver no mundo de Bob,
que vai ter todas essas condições perfeitas ou que só vai fazer alguma coisa quando tiver essas condições perfeitas, por que então você não vai fazer? Porque esse mundo de Bob com essas condições perfeitas não existem. Ou se existem, existem para 1% da população. Não é a realidade da grande maioria. Então, o que você pode fazer hoje para começar o seu processo de emagrecimento e de uma vida mais saudável, de uma vida mais leve? Você pode começar a beber água hoje? Então, olha que incrível. Tem gente que quer emagrecer nem água bebe. Olha que poder, né, de pensar que, puxa, eu posso começar a beber água. Né? Não vai requerer um investimento maior, não requer mais tempo, não requer grandes esforços, é uma ação. E aí, a partir do momento que eu comecei a beber bastante água, eu vou comemorar essa minha conquista, porque foi um micro resultado, uma micro conquista. E nós só vamos ter macro resultados, macro conquistas, quando nós fizermos o arroz com feijão. Entre aspas, não é, acho que a expressão, né, melhor a ser utilizada, mas nada mais é do que vocês entendem essa, né, essa expressão para entender que tem que fazer o básico. Não tem como a gente, né, falar de coisas muito elaboradas, se em muitos momentos a gente consegue fazer 20 minutinhos de exercício por dia, que, né, é uma coisa muito simples, que também está no nosso alcance. A organização, comprar, parar lá, né? Da mesma maneira que para no iFood para pedir pizza, da mesma maneira que para no iFood para pedir lanche, da mesma maneira que para no iFood para pedir o que quer que seja, dá para parar no iFood e pedir o mercado aí do bairro e pedir, né? Fruta, verdura, legume, as proteínas que precisa, um beabá de menos industrialização, de pedir uma feira, de ir à feira, de pedir uma quitanda. Eu não sei qual que é a sua rotina do que funciona na sua realidade, mas da mesma maneira que às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para fazer quitanda, eu não tenho tempo para pedir quitanda, o mesmo grau de esforço que você vai ter para pedir um junk food é você fazer um iFood rapidinho de fruta, verdura e legume. Então, o que eu quero, né, desmistificar aqui com vocês é que o básico funciona. E o básico funciona como? Nós temos uma questão que é, primeiro, a gente foca na mudança de qualidade da alimentação. Então, o que eu posso melhorar em relação à minha qualidade de alimentação que eu consigo fazer melhores escolhas? Então, eu estava comendo doce todo dia. Legal, vamos comer doce com menos frequência. Ou vamos mudar a qualidade desse doce que não era saudável para uma fruta, para um doce um pouco mais saudável. Vamos tirar esse açúcar do café. Antes eu comia pizza 3 vezes na semana. Vamos diminuir para uma vez a semana? Vamos pensar numa pizza que de repente seja com uma massa mais saudável que dá para fazer em casa, com massa de couve-flor, com massa de frango, né? Que fica com um custo legal e que dá certo. Né, uma crepioca de frigideira que a gente imita que é uma pizza e, né, e eu consigo reduzir, né, a exposição e a frequência da tranqueira. O que dá para fazer dentro da minha rotina hoje, sabe? Que eu vou melhorar a qualidade da minha alimentação, que eu vou diminuir a frequência do que eu não deveria estar consumindo. E em muitos momentos que eu posso, sim, reduzir a quantidade do que eu comeria que não é saudável. Então, aí, eu chamo de uma tríade que chama, né? Quantidade, qualidade e frequência. E isso é tão básico, é tão simples, que a gente não precisa, sabe? Viajar em relação ao que precisa ser feito e elaborado. Em muitos momentos consumir dentro da qualidade alimentos mais saudáveis, dentro do que não é saudável ou do que é saudável, cuidar, né, da quantidade, porque quantas vezes a gente está comendo muito mais do que a gente deveria comer e que a gente sabe que está satisfeito e está entupindo. E frequência, a frequência também é importante. Às vezes você pode reduzir a frequência do preciso comer pizza numa terça-feira? Não posso deixar a pizza para o sábado? Então, existem pequenas coisas que podem ser feitas e que estão ao nosso alcance, que estão dentro da nossa realidade, sem fantasia. Que a gente pode ter um emagrecimento saudável, que a gente pode ter um emagrecimento sustentável, que a gente pode ter este processo que vai ser, sim, para a vida.
Então, quando nós falamos hoje que a gente tem muitas escolhas ao longo do nosso dia, né? São cerca de 10 mil decisões que a gente precisa tomar ao longo do nosso dia hoje, não só com a alimentação, com tudo. Então, essas pequenas mudanças que elas precisam começar a ser feitas ao longo do dia, que envolvem 1000 questões comportamentais, elas podem começar, né, ser feitas de uma forma leve, que precisa de repetição, que precisa virar um novo hábito, que vai fazer com que, né, que a gente fale que é uma, né, se chama isso de metanoia, é uma mudança mesmo desse comportamento, desse hábito, do estilo em que a gente, né, pensa sobre aquilo. E no começo, quando a gente fala, vou mudar, vou emagrecer, por onde começar? Às vezes a gente complica tanto, que é óbvio que a probabilidade de desistência vai ser muito grande. A chance de desistência vai ser muito grande, porque é tudo muito novo e às vezes vocês vão colocando coisas, hábitos, obrigatoriedades de mudanças, de transformações que estão muito além do que vocês têm capacidade naquele momento. Então, o passo a passo que vocês mesmas podem começar hoje é enxergando a visão macro da realidade de vocês, do que está ao meu alcance, do por onde eu posso começar, o que é, né, o que é importante para mim hoje, mas, né, que nada mais é do que fazer uma autoanálise mesmo, uma autoanálise do por onde eu posso começar, do por onde eu realmente sei, que a gente sabe o que está nítido que a gente precisa melhorar, sem fantasiar, sem fazer tudo ao mesmo tempo agora, porque tudo ao mesmo tempo agora, nós não somos robôs. Nós temos, né? Se você é casada, você tem, né, casa e marido e tudo mais. Se você tem filhos, você tem os filhos. Se você tem os dois, você tem os dois. Se você trabalha, você tem os 3. Se você cuida dos seus pais, você tem os 4. Se você cuida, né, de irmãos, você tem... Enfim, todas nós temos desafios aqui tremendos em relação à casa, em relação ao trabalho, em relação, né, aos filhos, à educação, de outras pessoas que a gente tem que cuidar, da organização da casa, das refeições. E isso a gente não pode negligenciar, sabe? Que vão acontecer, que fazem parte dessa nossa vida, da nossa rotina, e que não dá para ignorar, sabe? Que a vida tem que rodar enquanto existe o projeto emagrecimento. E por que eu falo projeto emagrecimento? Porque ele é um projeto como qualquer outro na nossa vida, que a gente tem que ter um pouquinho de prioridade e de melhores escolhas em relação a isso. Então, eu vou economizar, eu vou guardar dinheiro porque eu estou com dívidas. Então, eu faço a analogia de que o excesso de peso é uma analogia com as dívidas. Então, quando você está com dívida, você precisa pagar dívida, você vai gastar mais ou você vai economizar para aquilo acontecer? É óbvio, né? Seria óbvio que nós vamos economizar, né? Raras as pessoas em que vão fazer mais dívidas, né? Enfim, a ideia dentro de um raciocínio lógico seria vou economizar. Então, quando nós estamos com excesso de peso, quando se tem sobrepeso, obesidade, preciso emagrecer, nós vamos gastar mais no sentido de comer mais, ingerir mais, ou também nós vamos economizar energia? Então, quando a gente pensa nessa economia de energia, nesse projeto, a gente tem que estar vigilante. Só que assim como todo projeto na nossa vida, ele requer decisão e ação. Não adianta achar que vai ser automático. Não adianta achar que vai cair no nosso colo sem a gente fazer nada. Então, quando eu falo, começa do jeito que dá, com as condições que você tem, no momento de vida que você se encontra, e que daqui a um ano você vai,
né, desejar ter começado hoje, é porque existem vários pequenos hábitos que você tem que ir fazendo da maneira como está dando naquele momento, até ele entrar como realmente um hábito, uma nova realidade na sua rotina e você ter energia, disposição e momento de vida mesmo para você dar o próximo passo. Quando estes que você escolheu e elegeu neste momento fazer o beabá já virarem um hábito, porque viram um hábito. Depois de um tempo, vocês falam para mim, Nutri do céu, eu nem imagino colocar mais açúcar no café. Meu Deus, como eu não bebia água e agora eu bebo. Nossa, eu não sabia o que era comer salada, verdura, legume, ou um refogado. Não. Eu nem comprava fruta. E se eu comprava, estragava tudo. Agora minha família toda é mais saudável, eu tenho um estilo de vida mais saudável. Ai, sempre fui sedentária e agora eu caminho 20 minutinhos por dia. Quando eu não caminho, é um sacrifício, a minha energia não é a mesma, a minha disposição não é a mesma, a minha produtividade não é a mesma. E isso vai vai fazer com que vire um novo hábito, e isso vai ser automático, vai entrar nessa realidade da nova vida. E aí, que é um novo estilo de vida, é um estilo de vida saudável, e é para a vida, não é por uma fase. Aí você vai falando, e agora? E agora o que eu consigo, que antes eu não conseguia, que está no meu alcance, que eu consigo focar nesse momento? E aí nós vamos no passo a passo. Ai, agora eu consigo reduzir o docinho do todo dia. Ai, agora eu consigo comer pizza só uma vez na semana. Ou agora eu consigo realmente diminuir o álcool. Agora, não sei. Por isso que eu falei, vocês têm que pegar, né, o macro, trazer para cima e da onde eu consigo começar. Da onde é palpável eu começar esse meu novo projeto. Esse meu projeto Vida Saudável, esse meu projeto de médio e longo prazo. Em muitos momentos, às vezes, a questão não é tão prática assim, ela é comportamental. É comportamental por quê? Porque a gente tem, às vezes, um sono horrível, dorme tarde, acorda cedo, não dorme direito, e que às vezes vocês vão olhar e falar, preciso cuidar desse sono. Eu preciso meditar para melhorar esse sono primeiro. Eu preciso desacelerar à noite. Eu preciso ir tratar esse meu sono. Então, existem questões, às vezes, de saúde e de mental, emocional, que precisam ser cuidadas antes até da parte prática. Da procrastinação, né? Eu sempre deixo para depois. Só que aí toda segunda-feira começa, toda quarta-feira desiste, toda sexta-feira que tem que colocar uma roupa, não tem roupa, fica nervosa, depressiva, ansiosa, não. Então, eu sempre falo que a desistência, ela também é um hábito, porque a gente aprende a desistir de tudo que fica difícil da vida da gente. E isso tem que quebrar esse padrão de comportamento também. O ciclo da desistência, ele também é um vício. Então, a gente precisa persistir, a gente precisa quebrar esse ciclo da desistência e continuar e persistir para aprender a sentir como é bom ter saúde, qualidade de vida, energia, disposição, autoestima melhor, como é bom passar um final de semana sem o pé na jaca e chegar segunda-feira e falar, eu venci o final de semana, eu tenho essa capacidade que é só minha, eu tenho essa escolha, eu sou capaz. Isso causa um empoderamento na mulher maravilhoso. Mas só vai acontecer o quê? Se vocês, né, tomarem essa decisão de ter uma vida mais saudável, de se entregarem dentro desse projeto de vida de vocês, como qualquer outro projeto, que sim, requer o foco naquilo, a decisão em relação ao que você quer. Entender os ganhos que você vai ter, porque não dá para ficar focando só na parte ruim. Não tem parte ruim, tem partes muito boas.
Só que se a gente ficar, eu não vou poder comer pizza todo dia. Eu não vou poder comer doce todo dia. Eu não vou poder ficar tomando açúcar no café. Eu vou ter que caminhar. Pensa que bênção. Vamos pensar por outro lado? Que bênção eu poder me cuidar. Que bênção eu cuidar do meu corpo. Que coisa incrível eu poder ser uma mulher melhor, que governa a emoção, né? Governa a comida. Que não é a comida que escolhe, sou eu. Então, nós temos que pensar nos ganhos que nós vamos ter ao longo do processo, para que desta forma exista essa persistência, esse rompimento do ciclo da desistência. E isso é muito poderoso. Eu convido, né, vocês a pensar em tudo isso que eu estou falando. Sabe? Qual é a condição que você tem hoje? Qual é o que você pode começar agora? Sem ter que investir, sem ter que gastar, né, tanta energia e disposição pensando nisso. Só age. O que você pode só agir, só começar. E pensar que sim, é uma decisão, é uma escolha, é um projeto, mas é de médio e longo prazo. E se você olhar para trás e pensar quantas as vezes você já começou querendo mudar tudo ao mesmo tempo agora e você já desistiu, você vai entender que possivelmente você está nesse ciclo da desistência. Então, eu te convido a pensar de uma outra forma. Eu te convido a agir. E eu brinco que não é motivacional, né? A gente, motivacional, ok, a gente tem um motivo para ação. Mas, às vezes, em muitos momentos, não adianta só esse motivo para ação. Tem que ter a ação. Então, ele é ativacional, ele é acional. Precisa dessa ação. A gente precisa começar. Não dá para fantasiar e pensar, num outro momento eu começo, as coisas só pioram no sentido de vai ficar mais velha, às vezes vai engordar mais. Não tem outro momento. A cada, né, eu tive um professor de muito tempo, ele é, né, bem famoso, Gabriel Carvalho, e ele fala, a cada garfada você está silenciando ou ativando os seus genes em relação a doenças que você possa vir a manifestar ao longo da sua vida. E isso é muito poderoso, é muito forte, é uma chave muito importante que a gente não pensa no longo prazo. A gente só pensa em muitos momentos na estética, só pensa no emagrecimento, nos hábitos de vida mais saudáveis por uma fase. Mas nós temos que pensar, sabe, o quanto nós somos, sim, um ser integral, e que nós, dentro deste ser integral, temos corpo, mente, né, ou alma e espírito. E isso tem que estar, né, tem que estar de uma forma equilibrada em todos os aspectos, para que a gente consiga ter uma vida plena e saudável a médio e longo prazo. E aí, quando a gente fala dentro disso, nós temos que, inclusive, transbordar, né, com a realidade das pessoas que estão ao nosso lado. Então, você quer, sabe, que o teu filho, que o teu marido, que a tua mãe, que a tua irmã, que a tua família, que as tuas amigas tenham mais doenças, que não tenham saúde e qualidade de vida, que não vivam bem, um cérebro cheio de açúcar, cheio de gordura ruim, nem trabalha bem. Como é que vai ter produtividade? Como é que a gente, sabe, vai ter realmente um estilo de vida saudável no todo, sem entender que este todo faz parte realmente do todo? Desde a produtividade, sabe, da saúde mental, emocional, da saúde espiritual, porque nós temos um chamado, né? Por mais que às vezes a gente não saiba qual ele é, muitas sabem, muitas não sabem, mas independente de você já saber ou não, já identificar ou não, você tem. Você é a única. Nós somos únicas. Nós somos luz, nós somos pessoas que têm, cada um de nós, o seu chamado aqui. E você quer encurtar esse chamado? Ou você quer realmente transbordar na vida das pessoas em que você foi chamada para transbordar?
E isso é muito profundo que eu tô falando. A Nutri tá viajando. Tá falando de emagrecimento, de saúde e qualidade de vida, e agora tá falando do transbordo em relação à vida das outras pessoas com o meu chamado espiritual. Não estou viajando. Estou te colocando dentro de uma realidade de que foi nos dado o livre-arbítrio. E o cuidar deste nosso corpo através de uma alimentação saudável, através das nossas emoções saudáveis, através de uma vida espiritual saudável, é a nossa obrigação para a gente viver tudo o que a gente tem que viver aqui, nessa passagem. Só que eu tenho o livre-arbítrio de viver isto na minha integridade ou escolher encurtar meu chamado. Com decisões ruins, com decisões erradas, cuidando do meu corpo de uma forma errada, cuidando da minha mente de uma maneira errada, me afastando espiritualmente. Do ponto de vista espiritual, eu sou cristã e eu tenho vivido esse estilo de vida que é o cristianismo nos últimos um pouco mais de um ano. Eu entreguei a minha vida a Jesus e tenho vivido coisas lindas e transformadoras na minha vida. E uma das coisas que eu venho pensando é quantas mulheres de fé que estão com a fé fria, se dizem cristãs, mas não vivem um estilo de vida cristão. Quantas mulheres, sabe? Pode ser você que está me assistindo aí, que se diz cristã, mas que faz muito tempo que não se aproxima de Deus. Não lê a palavra, não usufrui do secreto, que tem uma fé fria, uma fé morna. E em quantas passagens na Bíblia nós precisamos, devemos, e para que a gente consiga viver o nosso chamado, estar espiritualmente quentes, fervorosos. E quando eu falo dessa integração do corpo, da mente, do espírito, nós precisamos entender que essa conexão precisa desse cuidado de uma vida integral, de uma saúde integral, que não é só o corpo. E quando eu falo do corpo aqui, eu não estou falando de estética, eu não estou falando de padrão de beleza. Olha que incrível. Eu estou falando de nós termos saúde, qualidade de vida, autoestima, mindset, mente, corpo físico e espiritual em equilíbrio. Que isso é a integralidade, que isso é ter saúde, de fato. E em muitos momentos a gente quer dissociar isso. Espiritualmente tá bem, ou acha que tá bem, e aí o corpo não tá e a mente não tá. Quando a gente pensa do ponto de vista bíblico, que nós somos um ser integral e que nós temos que ter essa vida em abundância, e abundância e prosperidade, que é crescimento, não é dinheiro, nós temos que parar para pensar que em todos, em todos os sentidos da nossa vida. E que não dá para separar corpo da mente e do espírito, dessa vida espiritual. Porque isso é realmente, mais uma tríade. E que tudo isso tem a ver com Deus, com o nosso cuidado com o corpo, com o nosso cuidado em relação ao que a gente tem para viver aqui. Então, independente do nosso motivo ser estético ou não, e claro que é estético porque a gente adora estar bonita, adora estar magra, adora estar... Só que isso também isso também é ter essa vida plena, porque aí a emoção vai estar mais plena, e aí realmente espiritualmente a gente também está tendo esta entrega que Deus, espera da gente. E uma das coisas que foi uma chave muito importante para mim, sabe, inclusive profissionalmente neste último ano, é entender que Jesus já nos libertou. E a quantas coisas a gente se prende de maneira, sabe, desnecessária.
É isso, é essa palavra. Se prende a rótulo, se prende a padrão, se prende a obrigatoriedade do não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso. Vamos entender que se ele já nos libertou, o processo pode ser mais leve e pode existir esse passo a passo, que pode ser a médio e longo prazo e que tá tudo bem. E que não existe uma regra, porque o que pode ser pesado para você pode não ser para mim. E aí, quando a gente entende que nós somos únicas e nós temos que ir de acordo com a nossa realidade, com o nosso passo a passo, em cada momento de vida que a gente vive. Não dá para ignorar os momentos de vida que a gente vive. Alguns melhores, alguns não tão bons, alguns em deserto, difíceis. Então, quanto a gente tem que entender que a autoestima, ela também tem relação com este autocuidado. E que esta prioridade, né, de que começa com as melhores decisões relacionadas a uma alimentação mais saudável e que vai virando uma mente mais saudável e que tem que integrar com essa questão, né, do corpo, mente e espírito para que a gente possa viver a vida plena, para que a gente possa viver a vida em abundância que nós fomos chamados para viver. Não pode estar manco, não pode estar torto, não podemos pensar num contexto só. Então, para a gente ter uma vida mais leve, não é só o peso na balança, não é só o corpo magro. Tem muito mais coisa por trás. E eu te convido a viver essa jornada comigo. Eu te convido a viver essa jornada de transformação, né, de vida e de realidade comigo. Não vou me aprofundar em relação a questões, por exemplo, de emoções, porque não sou psicóloga. Eu estou pincelando, né? Não sou psicóloga, não sou especialista nisso. Mas eu estou te convidando a pensar no todo. Eu também não vou, neste momento, ficar falando, a não ser essas pinceladas de um contexto de uma vida, né, de uma vida da espiritualidade, apesar de biblicamente nós termos que, né, contar os nossos testemunhos, sim, para fazer de novo na vida das outras pessoas, não é o meu objetivo principal aqui neste momento. Eu estou falando do cuidado do corpo físico através da nutrição, porque eu tenho, né, dentro da minha missão, no meu propósito, transformar a vida de mulheres em relação à sua vida, dentro do emagrecimento, dentro da nutrição, que é o que eu, né, trabalho há 15 anos, né, em consultório, com o método Viva Magra, com os meus cursos e, enfim, com os desafios. Mas o que eu te convido hoje a entender e a pensar é num contexto, sabe, do todo. Eu quero também que, se você já não se inscreveu, né, aqui no meu canal, que você se inscreva, curta, compartilhe esse conteúdo, porque é uma forma de eu chegar mais, né, na vida de outras mulheres e transbordando, né, a minha palavra, o meu conhecimento, para que talvez eu consiga ir mudando um pouquinho a realidade de vida de vocês e da maneira como vocês enxergam o processo de emagrecimento. Eu quero também que, se você puder e quiser me ajudar, você comente o que você achou aqui, então, desse tipo de conteúdo, o que você gostaria mais de ver por aqui, como eu posso te ajudar mais, porque uma das coisas em que é poderosa, né, quando a gente entende o nosso chamado, é que nós estamos aqui para servir. E eu estou aqui, sim, para servir você também. Sinta-se dentro, né, da minha comunidade, dentro da minha tribo. #Juntas somos muito mais fortes e você é muito bem-vinda aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.